Amém, amados? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 15. Esse é o texto que nós estávamos lendo no início, mas é o texto da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Então vamos ler esse texto. João capítulo 17, a partir do versículo 15. Eu estive ouvindo uma ministração do pastor Fábio essa semana, ele falando sobre o nosso intercessor, que é Jesus, né, e o Espírito Santo. Ele usou a referência a esse texto aqui, mas eu queria compartilhar com você, trazendo uma abordagem daquilo que o Senhor queimou no meu coração ontem à noite, amém? Olha só, a partir do versículo 15, não peço, vamos ler ali na nossa referência na tradução NAA. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Aleluia. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Aleluia. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. E neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, presta atenção, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Até aí. Amém, amados? Aleluia. Senhor, eu quero te pedir agora que a tua presença possa fluir através da minha vida, que o Senhor possa falar aquilo que está no teu coração. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos nesta noite, Senhor, representantes, ó Pai, possamos ser o carteiro, possamos ser aquele que vai trazer a mensagem, mas a mensagem não é minha, é tua, que tu possa fluir nos nossos corações, para a glória do teu nome. Senhor, nós lemos a tua palavra, Senhor, esta carta escrita, Senhor, pela tua mão através dos teus servos. Eu quero te pedir, Senhor, que esta carta chegue aos nossos irmãos, ó Pai. Pai, eu sei que o Senhor tem algo para fazer hoje, eu sinto a tua presença neste lugar. Eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção e a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Esse texto de João capítulo 17, na verdade, ele começa ali em João capítulo 14, quando Jesus começa a trazer uma informação aos seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria voltar ao Pai. Os discípulos não entendem muitas vezes ali o que Jesus está falando, e Jesus vai, através do seu discurso, informando aquilo que iria acontecer. No capítulo 14, Jesus fala para eles assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creem também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Tem até uma canção muito linda que nós cantamos desse texto. Jesus está falando para os discípulos, olha só, não turbe o vosso coração. Embora Jesus estivesse falando para eles que iria voltar ao Pai, eu queria que você se colocasse nessa hora no lugar dos discípulos, ouvindo ali o mestre, né? Os discípulos tinham certeza que Jesus era o Messias. Pedro havia dito isso. Jesus fala que não foi nem carne nem sangue que havia revelado, mas o próprio Espírito. Ele era o Messias. Havia uma certeza sobre os discípulos que Jesus era o Messias, mas os discípulos não estavam entendendo por que Jesus teria que voltar ao Pai.
Eles estavam achando que, olha, Jesus vai nos deixar sozinhos, né? Ou seja, vamos lembrar o que Pedro falou assim: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida? Então Jesus está falando, Jesus começa esse discurso falando assim: não turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, creia em mim também, Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus começa esse discurso e ele começa a falar, irmãos, que ele teria que voltar ao Pai, mas o Senhor não os deixaria sozinhos. Quando nós vamos ao capítulo 14, versículo 16, Jesus fala assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esse esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando que esse Espírito agora, Jesus vai voltar ao Pai, mas Ele não deixaria o povo dele só, Ele não deixaria os discípulos sozinhos. Jesus está falando: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, outro que estará ali como um intercessor, como um advogado junto ao Pai, que irá ajudar vocês. Ele está com vocês, mas ele fala assim: estará em vós. Aqui o verbo está no futuro, porque o Espírito só poderia vir depois que Jesus fosse assunto aos céus. E a gente vai continuando, o texto fala no versículo 25 desse mesmo capítulo, do capítulo 14: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então Jesus está falando que ele vai subir, que o outro Consolador, o Espírito Santo, estaria com os discípulos, e esse Espírito, o Espírito do Senhor, ele iria ensinar todas as coisas aos discípulos. Ou seja, não apenas ensinar, mas o texto aqui dá ênfase também a lembrar tudo aquilo que tem dito. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos buscando ao Senhor, e existem situações que acontecem na nossa vida que o Espírito Santo vem e traz o versículo. Às vezes você não lembra da referência, mas você lembra do versículo. É isso que o Espírito Santo faz, quando muitas vezes nós estamos em lutas, quando nós estamos em tribulações, quando nós estamos em momentos de dificuldade. A presença de Deus em nós, através do Espírito, nos traz a lembrança, aquilo que nos traz esperança. Oh, aleluia! Eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança, irmãos, e o Espírito Santo traz sobre a nossa vida esperança. Mas se você for observar, Jesus está falando, volte lá ao capítulo 17, o texto fala, a partir do 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mundo. Na referência do capítulo 14, Jesus declarou que embora eles estivessem no mundo, eles não pertenciam a esse mundo. Sabe, irmãos, hoje nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, e a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Talvez você esteja passando por um momento de aflição, talvez você esteja passando por um momento de angústia, talvez você esteja passando por um momento de sofrimento, mas eu quero falar para você, querido, se o Espírito Santo está em você, e eu creio que está em você, Deus vai trazer o consolo do alto, Deus vai trazer a palavra certa, e Deus vai lembrar aquilo que te traz esperança. Sabe, queridos, o texto está falando assim: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Quando a presença do Senhor está conosco, irmãos, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando a presença do Senhor está conosco, o mal não pode nos atingir. Quando a presença do Senhor está conosco, Deus nos guarda. Sabe, eu lembro Êxodo capítulo 14, quando o povo está à beira ali do Mar Vermelho, que Faraó está atrás do povo, a Bíblia fala que a nuvem de glória do Senhor, o anjo do Senhor se colocaram atrás do povo para guardar. É isso que acontece muitas vezes quando o inimigo vem contra nós, esta presença vem nos guardar, e Jesus está falando: Senhor, livra-os do mal. Jesus está orando pelos discípulos, e ele fala assim no versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, é tempo de santificação, é tempo de buscar ao Senhor. Quando eu falo de santificação, a raiz é separação. Eu preciso me separar do mundo. Embora eu esteja no mundo, eu não faço parte desse mundo. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos santificar, nós precisamos nos separar. Tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é do mal, tudo aquilo que é pecado, uma vez que a presença do Senhor está sobre nós, Ele nos separa disso. Mas isso parte, queridos,
por essa separação que o Senhor promove através da santificação. A palavra do Senhor nos santifica. Versículo 18 fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Está vendo? Nós estamos no mundo e fomos enviados por Jesus, fomos enviados pela sua presença, pela sua palavra, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Presta atenção, Jesus está falando no versículo 19 que a favor deles, ele se santifica. Sabe, queridos, quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós nos separamos do mundo, não é apenas a nossa vida que é impactada, a vida dos outros também são impactadas. Sabe, quando um filho se santifica em casa, Deus atinge a mãe. Quando um filho se santifica em casa, atinge o pai, atinge os irmãos. Quando um pai se santifica, quando o marido se santifica, ele atinge a mulher. Quando a mulher se santifica, ela atinge o marido. Sabe, queridos, quando nós nos santificamos ao Senhor, essa santidade vem sobre nós, a presença do Senhor vem sobre nós, e ela vai atingir quem está do nosso lado. Uma das coisas que eu acho tremendas em Jesus é no Salmo capítulo 1, que fala que bem-aventurados são aqueles que andam no conselho do Senhor, aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores. Sabe, queridos, é interessante que Jesus, ele se assentava com pecadores. A influência que Jesus tinha era maior do que a influência do pecado. Sabe, irmãos, nós temos que estar no meio dos pecadores, não temos que estar no meio do pecado. Nós temos que estar no meio dos pecadores para que a presença do Senhor possa constranger o pecado, para que a presença do Senhor possa limpar aquele que está impuro. Sabe, irmãos, a santificação não é algo que atinge apenas a nossa vida, mas atinge também a vida do próximo. Jesus andava no meio dos pecadores. Sabe o que significa? Que Jesus influenciava o pecador. Não o pecador influenciava Jesus, mas Jesus influenciava o pecador. Sabe, às vezes tem muito crente que se assenta à roda do escarnecedor e se torna escarnecedor. Você não pode sentar à mesa e se tornar semelhantes a eles. Quando você está com a presença do Senhor, você tem que ser como Jesus. Você, em Cristo, vai influenciar o mundo. E nós estamos aqui, queridos, para influenciar aqueles que estão ao nosso lado. E eu quero falar com vocês nessa hora que existe um padrão, querido, que caracteriza o relacionamento com Deus. E nós vamos ler a partir desses versículos agora. Há um padrão de relacionamento com Deus. Há algo que caracteriza esse relacionamento com Deus. São 5 pontos. Eu queria que você prestasse atenção. Versículo 20. O texto fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A oração de Jesus era que o Senhor pudesse tocar não apenas aqueles que estavam crendo ali no momento, os discípulos, mas aqueles que viriam a crer na palavra do Senhor. O pastor Fábio ministrou isso num dos seus vídeos devocionais. Sabe, queridos, o Senhor orou por nós. O Senhor orou por você, você que creu na palavra dele, a palavra que te alcançou. A oração do Senhor atingiu a sua vida, atingiu a minha vida. E hoje nós vamos orar, irmãos, para que essa palavra continue a ser propagada, para que ela atinja não apenas a nossa vida, mas outras pessoas que possam crer também, que venha atingir a nossa casa, que venha atingir os nossos pais, que venha atingir os irmãos, que venha atingir a nossa família, que venha atingir aqueles que estão no nosso trabalho, na faculdade, no estudo, até mesmo dentro da igreja. Que essa palavra possa nos atingir. E preste atenção, Jesus está falando assim: rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles para nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, irmãos, no início do versículo 21, a fim de que todos sejam, aqui Jesus está falando de unidade. Jesus está falando de unidade, irmãos. E é isso que ele quer trazer para nós. O relacionamento com Deus passa pela unidade. Quando nós vamos em Efésios capítulo 4, versículo 3, a Bíblia vai falar da unidade do Espírito. A unidade hoje ela acontece segundo o Espírito. Não há unidade fora do Espírito, preste atenção nisso. Somente o Espírito Santo pode ligar pessoas diferentes ao mesmo tempo. Eu sou casado há 12 anos com a minha esposa Juliane. Eu gosto sempre de falar isso, ela é filha de nordestinos. O meu sogro é potiguar, a minha sogra é pernambucana,
e eu sou filho de um carioca da Gema com uma goiana de Rialma, mas descendente de japonês. Olha a mistura. Olha a mistura, irmãos. Um carioca com a japonesa, saiu isso aqui. E eu tenho a minha esposa, que é filha de Potiguar com pernambucano, Rio Grande do Norte com pernambucano. Irmãos, junta isso aí, vai sair faísca, irmão, vai sair fogo. Se não tiver a unidade do Espírito, irmão, a coisa não vai dar certo. Se a palavra do Senhor não for o nosso norte, não vai dar certo. Da mesma forma são os relacionamentos dentro da igreja. Sabe, cada um teve uma cultura, cada um teve um ensinamento, cada um teve uma forma de educação. E nós estamos agora no seio da igreja com essa turma que é diversa, né? Há uma diversidade aqui de pessoas que nasceram em todo o estado do Brasil, e nós precisamos ser um. Sabe, somente através do Espírito Santo é possível ter unidade no Senhor. É por isso que lá em Atos a Bíblia fala que em 3.000 almas havia um só coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado em Atos. Eles estavam ali cheios da presença do Senhor. Sabe, irmãos, não há unidade sem a presença do Espírito. E eu quero te convidar a você clamar essa presença. Jesus está falando, assim como eu sou um, Pai, contigo. O relacionamento de Deus, o primeiro ponto que eu estou falando é a unidade. Ele vai passar por 5, mas ele vem do Pai para o Filho, para os cristãos, para os seus filhos. Dos filhos para Jesus e para o Pai. Sabe, irmãos, esses 3, e esse elo dessa unidade, ela vem através do Espírito Santo. Eu só posso falar movido pelo Espírito Santo. Eu só posso ministrar movido pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, o que tem causado muitas vezes discórdia dentro da igreja é a falta da unidade com o Espírito Santo. Eu tenho um amigo, infelizmente, que deixou o cristianismo para ser judeu, está no judaísmo. Eu passei um tempo conversando com ele, falando com ele, debatendo Bíblia com ele, e chegou um momento que eu fiquei frustrado com aquele debate. Eu falei, Deus, mas por quê? Deus ministrou no meu espírito a falta de interação do Espírito Santo, a falta da vida com o Espírito Santo gerou essa saída do Evangelho. Gerou a falta de fé. Ou seja, quando nós não temos relacionamentos firmados no Espírito, isso eu falo em Deus, nós perdemos a conexão de quem Ele é e perdemos conexão com a Sua palavra. Quando nós não temos o relacionamento ligado ao Espírito de Deus, nós perdemos o fluir das águas de Deus sobre nós. E muitas pessoas hoje na igreja estão perdendo essa conexão, estão perdendo o fluir de Deus através do Espírito. Só que o texto continua falando, então guarde essa primeira palavra, unidade. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Aleluia. Para que sejam um como nós somos. Olha, Jesus está falando, eu tenho transmitido esta glória que tem me dado. Mas, irmãos, essa glória que o Pai deu a Jesus é uma glória diferente daquela que ele tinha. Preste atenção. Se você voltar ao capítulo 16, ao mesmo capítulo 17, no versículo 5, preste atenção, o texto fala assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha só, a glória que eu tive junto a ti. Aqui o verbo está no passado. A glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Aqui ele está falando da divindade dele, a glória que ele tinha, que ele se esvaziou de si mesmo. Nós vamos em Filipenses capítulo 2, nós vamos ver que Jesus se esvazia de si mesmo. Esta glória aqui está falando da preexistência de Jesus, está falando dele como Deus, ele se esvazia. Sabe, Jesus está falando que agora há uma glória que Deus compartilha com ele, enquanto ele homem aqui na terra, e ele quer que essa glória seja partilhada aos seus discípulos. Sabe, irmãos, para que esta glória de Deus venha sobre nós, nós precisamos seguir o princípio que está lá em Filipenses capítulo 2, haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos nos esvaziar da nossa vontade. Jesus se esvaziou de si, embora ele continuou sendo, ele esvaziou, né, como Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo. E ele foi reconhecido em figura humana, então ele se tornou semelhante a nós. Só que a Bíblia fala que, uma vez semelhante a nós, Jesus se humilhou a si mesmo, sendo obediente, hoje se tornando servo, e a obediência dele foi até a cruz.
ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilha, ele se esvazia como Deus. Agora reconhecido em figura humana, ele se humilha, se torna servo. Sabe, se nós queremos a glória de Deus, nós precisamos, irmãos, nos esvaziar como Jesus se esvaziou, nos esvaziar do nosso eu, daquilo que nos separa de Deus. Então preste atenção, nós falamos de unidade e nós falamos de glória. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Presta atenção, o terceiro ponto aqui que eu quero falar para você significa amor. Então eu estou falando de unidade, de glória e de amor. Sabe, irmãos, nós podemos ter línguas, dons, se nós não tivermos amor, de nada vai aproveitar isso. Se você não tiver amor a Deus naquilo que você faz, irmão, nada vai adiantar. Se o amor não estiver em primeiro lugar, nada vai adiantar. É por isso que a Bíblia fala assim, que nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração. O primeiro item da lista é o coração. Vem entendimento, vem com toda força, entendimento, toda a alma. Sabe, irmão, se o nosso coração estiver guardado em Deus, se o nosso amor estiver em Deus, nós vamos suportar qualquer coisa. Nós vamos suportar qualquer tempo difícil. Sabe, se o amor de Deus estiver em você, Ele vai fazer você atravessar o vale. Ele vai fazer você atravessar por momentos difíceis, mas você vai continuar, porque o que te guia é o amor de Deus. Amém? O texto continua falando, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Versículo 25, presta atenção. Pai justo, o mundo não te conheceu. O quarto ponto que eu quero falar aqui é de conhecimento de Deus. Conhecimento. Se você voltar um pouquinho aqui no versículo 3, no versículo 3 de João 17 fala assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Sabe, irmãos, é necessário ter conhecimento das coisas de Deus, é necessário ter conhecimento do Senhor. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, então, o conhecimento de Deus me leva a guardar os mandamentos. As pessoas muitas vezes podem ter conhecimento da palavra, mas se não houver guarda dos mandamentos de Deus, não vai adiantar nada. Ou seja, isso me fala de praticidade na palavra. Você pode ter o conhecimento da Bíblia, você pode ler a Bíblia de capa a capa várias vezes, mas se você não guardar isso no teu coração e não tornar prática, não adianta nada. Não é por acaso que Jesus estava combatendo os religiosos de sua época, porque eles tinham o conhecimento das Escrituras, mas o seu coração estava longe do Criador. Versículo 25, porém, no final do 25, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. O quinto ponto que eu quero falar aqui é sobre a missão. É sobre a missão de Jesus na terra. Jesus veio à terra para glorificar o Pai. Jesus veio à terra para resgatar o homem. Jesus veio à terra para trazer o homem de volta à sua posição. Então são 5 pontos aqui de relacionamento, queridos, que eu queria falar com você. O primeiro é a unidade. O segundo vai falar da glória de Deus. O terceiro vai falar do amor de Deus. O quarto vai falar do conhecimento. E o 5 vai falar da missão. Se nós queremos nos relacionar com Deus e há esse padrão de relacionamento, nós temos que passar por esses 5 pontos. Sabe, irmãos, se vocês analisarem esses 5 pontos e viverem esses 5 pontos na vida de vocês, o Senhor vai usar você para a glória do nome dEle. Sabe, nós podemos usar esses 5 pontos em todos os âmbitos, seja no âmbito da liderança, seja no âmbito como ovelhas, né? Porque a ovelha tem que guardar a ovelha também. Há uma responsabilidade dos líderes de guardar as ovelhas, mas a ovelha também, ela protege a ovelha do rebanho. Então, se nós exercermos este relacionamento com Deus nesse tempo, queridos, o Senhor vai nos guardar. E no final o nome do Senhor vai ser
glorificado. Que a presença do Senhor esteja guardando você, que a presença do Senhor esteja te conduzindo nesse tempo para a glória do nome dEle. Eu quero orar por sua vida. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que nós possamos viver esse fundamento de relacionamento contigo. Nos conduz a esse tempo de relacionamento, esse tempo, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua voz, esse tempo que nós vamos ter interação com o Teu Espírito, esse tempo, Senhor, que o Espírito vai ministrar a verdade, o Espírito da verdade vos conduzirá toda a verdade, o Espírito da verdade vai vos ensinar, Ele vai vos lembrar. Pai, que o Teu Espírito nesse tempo possa nos conduzir, eu sendo a Tua vontade. Eu quero te pedir que esse fluir venha sobre esta igreja, que esse fluir venha sobre os líderes desta casa, que esse fluir venha sobre os membros, sobre a igreja no Brasil, sobre as nossas famílias, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido.